Grant Jeffrey pesquisou, né, Drosnin também pesquisou, mas eu usei a pesquisa de Grant Jeffrey. Princesa de Gales. Aí vem as palavras codificadas e os intervalos. Tudo no livro de Êxodo. Diana ou Diana, princesa de Gales. Spencer é o seu nome de solteira. Fayed era o nome do seu namorado, sei lá, amante, né? Chamam de namorado hoje, mas para mim é amante. Estava com ela junto, né? Morte em Paris, na França, no túnel do rio, que corta o rio Sena, no mês de agosto, que é o mês de Ave, né? E o ano de 1997, que é 5.757. Todos os dados. Aliás, eu tenho uma outra, não está aqui no quadro, uma outra pesquisa em que diz, tem uma frase dela assim: fotógrafos, vocês derramaram o meu sangue. Por quê? Porque aqueles paparazzi, aqueles fotógrafos saíram atrás do carro em disparada, né? E então o motorista perdeu o controle, chocou-se numa coluna, aquela Mercedes, e tem uma frase: fotógrafo, vocês derramaram o meu sangue. George Bush, 2000, George Bush Al Gore. Veja o que a presidência de um país faz. Está vendo como ele está bem conservado aqui? Vocês viram quando ele saiu, que está tudo branco, tudo enrugado? Quer ser presidente, irmão? Nós vamos ler um pouco também, né? O código diz, presidente Gore. Olha só, presidente Gore, está aqui na vertical. E em seguida, lá em cima, da esquerda para a direita, Al Gore. E aí vem a frase, depois de Al Gore vem a frase: um juiz decidirá agora, o mal será feito contra ele. Ele ganhou a eleição, mas não levou. Ele ganhou a eleição. Por isso que o código chama ele de presidente. Presidente Gore. Na verdade, quem foi eleito foi ele. Mas, por causa daquele sistema esquisito que eles têm lá, que demora um século quase para aparecer o resultado, um século é expressão, né? Força de expressão. Demora um tempão, deu um problema lá na Flórida, ainda daqueles de picotar cartões ainda, que estão lá na idade do início da computação, e aí foram contar à mão aquilo, e o problema foi levado para a Suprema Corte, e tinha que resolver, porque no dia seguinte tinha que tomar posse, um dos dois. Aí a Suprema Corte, o relator disse, olha, aqui tudo vamos dar para o Bush, porque, afinal de contas, até agora é ele que está com os resultados positivos. E a Suprema Corte decidiu, mas, na verdade, quem ganhou foi o Gore. Mas, presidente Bush, presidente, por engano, em erro, o código diz, ele não deixa nada oculto. Presidente Bush, presidente, ou seja, foi eleito presidente por engano, por erro. É isso que o código está dizendo. George W. Bush, presidente, no fim dos dias. Aí aparece essa frase muito importante, no fim dos dias. Irmãos, essa frase aparece 5 vezes, se não me engano, no Antigo Testamento. E toda vez que essa frase, nos últimos dias ou no fim dos dias, aparece, no texto aberto, ela aparece no fim dos dias, o código diz 1997, ou 5.757. Quando, por exemplo, o anjo manda selar a profecia e o livro, até o fim dos dias, o código diz, em 1900, para nós, né, 1997 ou 5.757. Ali diz assim, no livro de Daniel, nesse texto, para vocês o codificado, para vocês os segredos ocultos, 1997. Foi quando este livro foi publicado. 1997. Para vocês o codificado, para vocês os segredos ocultos, 1997. Eu fico maravilhado com uma coisa dessa. Eu fico maravilhado. O código dizendo que seria revelado em 1997 para o mundo.
Ataque terrorista de 11 de setembro. Será que tem isso, pastor? Tem. Drosninho disse que ele estava dormindo, acordou com o impacto, com o barulho do avião na primeira torre, correu até o teto e viu, deu tempo de ver o avião chegando na segunda torre. Ele colocou no computador, ficou estarrecido com aquilo e apareceu lá, Torres Gêmeas, avião. Pecado de Bin Laden, na vertical. Em cima, a cidade e a torre. A cidade e a torre, em cima. E no texto aberto, eles viram a fumaça erguer-se sobre a terra, como fumaça de uma grande fornalha. Isso é o texto aberto, ali quando Abraão vê a destruição de Sodoma e Gomorra, sobe aquela coluna de fumaça, lembra? Aquele texto que está lá em Gênesis, no texto aberto. Irmãos, o mais impressionante no código da Bíblia é que quase tudo que você acha tem uma correspondência com o texto aberto. Por exemplo, o nome de Jesus como Messias, você vai achar em todas as profecias messiânicas. Todas as profecias que no texto aberto é profecia messiânica, o código diz, meu nome é Jesus. Meu nome é Jesus. Mas você vai ver coisa aqui, eu vou chegar lá, nós vamos dar um glória a Deus muito grande. Terrorista Ata, tem também o seu nome. Homem egípcio, era o único egípcio que tinha, os outros eram da Arábia Saudita. Até esse detalhe o código traz. Ele é que liderou o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, terrorista Ata. A próxima guerra está ligado a Torres Gêmeas, né, ou Gêmeas, e a palavra terrorista. O que aconteceu logo em seguida? Aconteceu que o Bush disse para todo mundo, ou vocês estão conosco ou contra nós. E nós vamos começar uma guerra mundial aos terroristas. Nós vamos começar pelo Afeganistão. E bombardeou violentamente as bases do Talibã no Afeganistão. E não contente, ele meteu os Estados Unidos no Iraque, que estão atolados até hoje. Se tivesse dado certo ali, o Irã já tinha sido atacado também, e a Coreia também. Mas como a coisa emperrou ali, ele não teve como ir mais adiante nisso. Guerra de Bush. Olha a expressão, guerra de Bush, referindo-se ao George W. Bush. O mal que cairá sobre vós no fim dos dias. O código diz lá, guerra de Bush, na vertical e na horizontal. O mal que cairá sobre vós no fim dos dias. Cruzando a guerra de Bush está todas as nações sob o céu. Irmãos, o que aconteceu com essa guerra de Bush? Ela afetou todas as nações debaixo do céu. Por quê? O que aconteceu? Petróleo foi de 30 e poucos dólares a 160 dólares. Hoje desceu outra vez. Mas tudo em consequência dessas guerras aos terroristas. E o desequilíbrio financeiro começou no mundo inteiro nesta confusão que começou aí. Osama Bin Laden. Bin Laden, tem aí, você dá para ver os que estão mais aqui na frente, na vertical. Ao lado tem a frase capturado. Não, pastor, mas ele não foi capturado, mas o código diz que ele pode ser. Depois, ali em cima, você vai achar a frase cidade de refúgio. E também embaixo, no quadradinho, de quartel em quartel. Então, tem a possibilidade dele ser capturado ou um assassino o matar. Nessa movimentação de quartel para quartel, ou seja, de um lugar para o outro, de lugar para o outro, né, de uma cidade de refúgio para outra, ou seja, de um lugar de refúgio para o outro, ele pode acabar sendo capturado. Aliás, eu já falei para vocês, o código revela onde ele tem as suas bases. Uma no Iêmen do Sul e outra no Afeganistão, não, outra no Irã. Próximo terrorista. O próximo terrorista, o código diz que será atômico. Irmãos, isso é grave, hein? Lembra das malas bombas que eu falei ontem?
Próximo terrorista pode estar carregando uma mala-bomba de 1 ou 2 megatons. Né? E essa gente é doida. Gente. Eles querem ir para o paraíso. Nós rimos, irmão, mas é sério. Seria cômico se não fosse trágico, né? Essa que é a verdade. Para nós parece cômico, mas é trágico uma coisa dessa. Né? Próximo terrorista será um terrorista atômico. Após Bin Laden, diz lá na vertical, as bolinhas, o exército dele cruzando, vocês irão à guerra. Ai, ai, ai. Pastor, o senhor está trazendo uns negócios aqui que... Irmãos, nós temos que conhecer, preparar e nos lembrar que nosso Deus tem o controle de tudo. Ele finaliza aquela revelação a David Wilkerson em 1973 com 5 palavras. Eu tenho o controle de tudo. É glorioso isso, irmãos. Deus dirige a história. Os homens são os marionetes que vão, vamos assim, fazer a história. Estão achando que são muito importantes, mas Deus controla tudo, inclusive Satanás. Satanás está debaixo da autoridade dele. Né? Satanás é um ser criado e ele já sabe que está condenado eternamente. Benjamin Netanyahu, este homem que está no poder agora, voltou pela segunda vez. Eu sabia que ele ia voltar, por quê? Porque tem umas frases acerca dele que não se cumpriram quando ele era primeiro-ministro. Mas eu creio que vão se cumprir agora, quando ele se tornou primeiro-ministro. Irmãos, tem uma notícia extraída, foi colocada no site do UOL, né, às 5h45 de hoje. Né, o premier israelense Netanyahu, ele não é vice-premier, ele é premier. Ameaça invadir o Irã. Estados Unidos e ONU estão reunidos para pedir a Israel que não faça isso. Notícia desta noite. Ontem nós falamos disso. Esta noite, Israel vai invadir o Irã. Não tenha dúvida disso. Ele vai atacar o Irã. Né? Ou ele ataca, ou o Irã desiste da bomba. Uma das duas coisas. Está aqui, ó. Uma irmã tinha me falado alguma coisa sobre isso hoje de manhã, mas eu pedi, pastor, checasse, pastor disse, vou checar melhor, mas a notícia é esta aqui. O premier israelense Benjamin Netanyahu ameaça invadir o Irã. Os Estados Unidos estão reunidos na ONU, órgão de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança, né, para pedir a Israel que não faça isto. Nessa altura o Irã está com a barba de molho, né? E se ele tivesse aqueles mísseis que foram mostrados, Israel não atacaria, naturalmente, porque ele seria derrotado. Israel sabe que eles não têm ainda o míssil e isso aí pode desencadear aquilo que eu falei em relação à Rússia, em relação à Síria atacar Israel, uma série de consequências. Pode ser que aconteça tudo isso, pode ser que nem aconteça. Eu não sei, irmãos, mas para mim a coisa está caminhando para o cumprimento desta profecia. Primeiro-ministro Netanyahu, eleito. Isso aqui, irmãos, foi a primeira vez que ele foi eleito. Todas as pesquisas, até o último dia, indicavam que Shimon Peres, que era o primeiro-ministro em exercício, substituindo Isaac Rabin, que havia sido assassinado, todas as pesquisas em Israel indicavam a vitória de Shimon Peres. Uma semana antes, Drosnin encontrou o nome, primeiro-ministro Netanyahu. E o Dr. Hips encontrou a palavra eleito e o apelido dele, Bibi. E ele foi eleito com uma margem pequeníssima de diferença, porque foi uma votação para primeiro-ministro, não foi uma votação parlamentar, foi só para o cargo de primeiro-ministro. Foi assim, uma contagem apertadíssima, mas o mundo inteiro esperava que Shimon Peres fosse eleito para o cargo, e quem ganhou foi Benjamin Netanyahu, que era para ficar 4 anos, ficou 3. Agora, eu coloquei isso aqui, faço questão de colocar, pelo seguinte:
Porque a pesquisa, se a pesquisa de Drosnin está certo, diz assim, primeiro-ministro Netanyahu na vertical. E em cima tem aquela frase, ele certamente será morto, sua vida foi ceifada, assassinado. E ele voltou agora ao cargo de primeiro-ministro. A frase completa é, ele certamente será morto. A frase completa é, sua vida foi ceifada no campo de batalha. O que isso pode significar? Um ataque em Jerusalém, liquidando o gabinete e o parlamento. Sua vida foi ceifada no campo de batalha. Irmãos, ele está na iminência de invadir o Irã. E a resposta pode ser uma mala-bomba dentro de Jerusalém. Ou um ataque nuclear vindo da Síria. Porque o Irã não tem ainda bomba nuclear. Mas a Síria pode ter comprado essas bombas nucleares. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem formar esse quadro comigo? Né? Sua vida foi ceifada no campo de batalha. A frase completa. Irmãos, nós vamos entrar então agora, vamos falar e mostrar algumas coisas que o código situa naquilo que nós chamamos de futuro. Gostaria que você se lembrasse que para Deus o tempo não existe. Né? Quando Moisés perguntou a ele, Senhor, e como é que eu vou dizer aos filhos de Israel que o Senhor me mandou? Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. Este é o meu nome. Ele não disse, eu fui, eu serei. Ele disse, eu sou. Para Deus não existe o fator tempo. Tempo existe para nós que somos limitados, né? Então nós separamos o tempo ou medimos o tempo, o cronos. Para Deus é o kairos, né? É diferente do cronos. E o cronos nós dividimos em anos, séculos, dias, meses, horas, minutos, segundos. E podemos situá-los no passado, no presente ou no futuro. Então essas pesquisas aqui, irmãos, que falam do futuro, elas são perigosas, vamos dizer assim, nós temos que ir devagar, né? E com uma certa cautela. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado, porque a pesquisa pode estar errada ou incompleta, né? Como ela poderá estar certa. Então, vamos aqui analisar, não podemos aqui ser dogmáticos, né? Eu começo com a próxima guerra, que é Gog e Magog. Eu ainda pus um ponto de interrogação. Seria Gog e Magog? É o que nós falamos ontem. No meu entender, na minha interpretação, será Gog e Magog. A palavra guerra mundial, ela aparece poucas vezes, se eu não me engano, uma ou duas vezes só. Quando ela aparece aqui, ela está ligada a terrorismo. Se você olhar aquele retângulo ali, você vai ver terrorismo, e em seguida, em cima, tem guerra sem quartel. Ou seja, a próxima guerra mundial vai começar com atos de terrorismo, que será uma guerra sem quartel. É diferente, sem quartel no sentido de ir atrás dos terroristas. É o que está acontecendo. Aliás, os países não estão preparados para lidar com esse tipo. Eles têm os seus exércitos que sabem atacar outros exércitos, mas esse tipo de guerra de guerrilha, de terrorismo, é um problema para as grandes nações. Guerra mundial também aparece ligado ao nome de Ariel. Ariel é o antigo nome de Jerusalém. Se você olhar na Bíblia, nós vamos encontrar em Isaías falando sobre Ariel. Eu vou já mostrar aqui para os irmãos. Isaías 29 diz assim: Ah, Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e complete as festas do seu ciclo. Então porei Ariel em aperto. Ariel é Jerusalém. Esse é o antigo nome de Jerusalém. E haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, aqui no sentido de, simbolicamente, uma vingança divina.
Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluarte, e levantarei tranqueiras contra ti, então serás abatida, falarás debaixo da terra. Isso aqui, se você começar a olhar para uma arma nuclear destruindo Jerusalém, você começa a ver as coisas aqui ficarem mais claro. Então serás abatida, falará debaixo da terra, ou seja, dos túneis, daqueles abrigos antiatômicos, né? E a tua fala será desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a voz de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos, ou seja, os árabes que estão em Jerusalém. Você sabe que tem muitos árabes que moram em Jerusalém, que moram em Israel. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. Como é que... Pó miúdo, quando você liga as coisas com arma nuclear, você começa a ver as coisas. E a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isto acontecerá num momento, repentinamente. Agora, olha para esse versículo 6. Esse versículo 6 descreve a detonação de uma bomba nuclear. Olha, irmãos, não poderia ser mais preciso. Isto você tem que lembrar 700 anos antes de Cristo. Olha para o que ele diz aqui. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão e tempestade e labareda de fogo consumidor. Isso aqui descreve uma detonação nuclear sobre a cidade de Jerusalém. Se você olhar para a descrição que faz os técnicos de uma detonação nuclear, você vai ver que encontra-se todos esses itens aqui, ó. Trovões, aquilo que foi como um trovão, né? Terremotos, que provoca, né? Grande ruído, e tufão, que é o deslocamento do ar, que é aquilo que destrói, né? Então, deslocamento que provoca, e tempestade, e labaredas de fogo, né? Quando pega, vira tudo pó, né? Quem estiver ali vira pó, vira poeira. Não é o Armagedon, não. Isso aqui não é o Armagedon. Tem um texto em Zacarias, eu não queria entrar tanto nisso, mas eu sinto assim um comichão para ler com os irmãos. Zacarias. Como disse aquele pastor português, né? Como é o nome dele? Jorge Tadeu. Irmãos, tu leste, já pensou lá nas bodas, você senta ao lado de Zacarias, e ele disse, irmão, tu leste o meu livro? Não leste? Eu sou o Zacarias do livro, tu não leste o meu livro? Aí o outro que está do lado vai perguntar também, então trata de ler o Zacarias, viu, irmão? Vamos achar os Zacarias. É fácil, é só ir no final ali no Novo Testamento, voltar algumas páginas, você acha o Malaquias e o Zacarias. Preste atenção aqui, no capítulo 12 diz assim, versículo 2, é Deus quem fala, hein? A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro deles. Agora presta atenção. Eis que farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os povos estão reunidos no Conselho de Segurança ou na ONU, lá representados, por causa de Jerusalém. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E Deus continua falando, e no versículo 5 ele diz, então os chefes de Judá, esses chefes de Judá são os generais que comandam os exércitos de Israel.
nas bases militares. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho entre gavelas. E eles devorarão a direita e a esquerda. Para mim, isso aqui é lança-bomba para lá e para cá, para de direita e esquerda. E todos os povos em redor. Agora, preste atenção nesta frase que ela sempre me entregou, e só depois que eu entendi que o código fala de um ataque nuclear a Jerusalém é que eu consegui entender isso aqui. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Então significa o quê? Que ela será destruída, depois reconstruída e habitada no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Mesmo porque o templo vai ser reconstruído em Jerusalém. Mas alguma coisa tem que acontecer para aquelas mesquitas saírem de lá. Né? Então, Jerusalém pode ser destruída e reconstruída. Mas, pastor, e a radiação? Irmãos, quem está tomando conta de Israel é Deus. Né? Essa coisa pode explodir, Deus levar toda essa, com um sopro assim, levar toda aquela radioatividade para outro lugar. Deus pode fazer qualquer coisa. Né? Destruir a cidade, deixar praticamente a cidade arrasada e, ao mesmo tempo, proteger. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas este versículo me diz que e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E no capítulo 14, nós vemos Deus falando, no versículo 2 em diante, diz: pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Aqui já será no milênio, ou no milênio não, na batalha do Armagedon. E as casas serão saqueadas e as mulheres esforçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Isso aqui já é a volta de Jesus com os santos e para reinar, estabelecendo o seu reino sobre a cidade de Jerusalém. Então, se o código está certo, irmãos, se essa informação está certa, e nós vamos ver já em seguida, Jerusalém vai ser reconstruída. Não sei como vai ser feito isso, mas vai ser reconstruída, ou parte dela será destruída, não será contaminada. Eu não sei como Deus fará essas coisas, mas alguma coisa sobrenatural vai acontecer ali. Este quadro que eu estou projetando aqui diz Guerra Mundial, e fala sobre Ariel, que é aquele texto que nós lemos agora para os irmãos em Isaías. E tem uma frase aqui que ela é terrível. 9 de Ave, isto é, 9 do mês Ave ou Abi, é o dia da terceira. Então, se você ler assim, 9 de Ave é o dia da terceira guerra mundial, Jerusalém. 9 de Ave, não, ele varia por causa do calendário. O calendário hebraico, ele não é fixo. Ele não é como o nosso. Ele tem variações. Às vezes tem dois meses. O Adar, por exemplo, às vezes repete 2 vezes. Então, o calendário ele é lunar, ele não é solar. Né? O calendário solar, o dia é de 23 horas, 58 minutos e tal, dá quase 24 horas. Mas o calendário lunar, ele é diferente. O 9 de Ave é um dia terrível para a história do povo de Israel. Porque, de acordo com os rabinos, os líderes judeus, foi no dia 9 de Ave que os espias da terra voltaram com aquele relatório contrário à tomada da Canaã.
E segundo eles, Deus amaldiçoou este dia. Tanto que os 10 espias foram mortos, apenas Josué e Caleb de toda aquela turma entrou, e Deus teria amaldiçoado. Isto consta dos escritos rabínicos, não da Bíblia. Que Deus teria amaldiçoado o dia 9 de Ave. E todas as desgraças que ocorrem com Israel ocorrem no dia 9 de Ave. Para você saber, o 9 de Ave desse mês é o dia 30 de junho. Vai cair no dia 30 de junho de 2009. Neste dia, os judeus religiosos, que são aqueles que se vestem de preto, têm aqueles cabelos compridos, as tranças aqui do lado, eles jejuam o dia inteiro e oram no Muro das Lamentações, ou aonde eles estão, nas sinagogas, pedindo que Deus tenha misericórdia de Jerusalém, né, e não deixe Jerusalém e o seu povo ser destruído. Por quê? Porque foi no dia 9 de Ave que Nabucodonosor, no ano 586 a.C., destruiu Jerusalém e o templo. Foi no dia 9 de Ave. No dia 9 de Ave também, do ano 70 da nossa era, o general Tito destruiu Jerusalém e o templo. Foi no dia 9 de Ave. Foi exatamente no dia 9 de Ave, do ano de 1290, que os judeus foram expulsos da Inglaterra. E também foi no dia 9 de Ave, do ano de 1492, que os judeus foram expulsos da Espanha, da onde vem a Inquisição, né, que alcançou não só a Espanha, mas também o Brasil, etc. E os judeus tiveram que se converter, são os chamados cristãos novos, convertidos à força, e eles então adotaram o nome de árvores, nome de bichos, e vieram para o Brasil, os pereiras, os oliveiras, e outros leões, leão, coelho, principalmente para Minas Gerais. Eu desconfio que eu tenho alguma coisa, que eu sou pereira e sou mineiro. Não sei, Deus é quem sabe. Irmãos, então, no dia 9 de Ave também, presta atenção, no ano de 1942, foi neste dia que as câmaras de gás de Treblinka começaram a operar. Foi no dia 9 de Ave. Parece até que os nazistas escolheram esta data, iniciando assim o Holocausto. Então, irmãos, o 9 de Ave para os judeus é um dia terrível. E vem o código e diz, 9 de Ave é o dia da Terceira Guerra Mundial, e coloca no meio aí Ariel, que é o antigo nome de Jerusalém. Então, os judeus, eles que creem no código, quero dizer para vocês que os judeus creem no código. Quando o Drosnin foi falar com o Shimon Peres, que era primeiro-ministro, ele disse, olha, mas isso está na Bíblia, eu não sei, mas se está na Bíblia, então é de Deus. Os militares israelenses creem no código, pesquisam o código. Ainda que o governo de Israel seja secular, Benjamin Netanyahu seja secular, eles sabem, principalmente o Serviço Secreto de Israel, que o código funciona. É uma questão de interpretar. Holocausto de Israel. Holocausto de Israel, na linha vertical, poderia ter ocorrido em 1996, quando Benjamin Netanyahu estava no governo. Mas o mesmo, cada letra do alfabeto hebraico, são 22 letras, cada letra tem um valor numérico. O ano 5.756, que corresponde a 1996, ele forma a frase, ele pode se formar a frase, vocês o mudarão? E 5.760, que corresponde a 2000, diz, vocês mudaram. Então, o Holocausto de Israel poderia ter ocorrido em 96, onde havia a pergunta, em 2000 vem a resposta, vocês mudaram o Holocausto, ou seja, foi feita alguma coisa para que não acontecesse. Holocausto atômico. Drosnin, quando ele publica o livro, ele diz que os 2 únicos anos cujas probabilidades matemáticas eram maiores
eram no ano 2000 ou 2006, um remontando o outro. Não dava para saber qual dos dois. Mas existem outros anos para frente aonde pode ocorrer este holocausto atômico. Nós sabemos que não ocorreu nem em 2000, nem em 2006. Mas o código traz também uma outra informação importante, que o holocausto de Israel, ele vai se dar por causa dos territórios anexados. E o anexados aparece duas vezes. Por quê? Porque dois territórios somente que foram conquistados na guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, foram anexados. O território, as colinas de Golã e a parte velha da cidade de Jerusalém. Então, o holocausto de Israel, segundo o código, se dará por causa da anexação desses dois territórios. Ou seja, a parte velha de Jerusalém, que os palestinos e os árabes reclamam como sua capital, e a Síria, as colinas de Golã, onde estão as nascentes do Rio Jordão. Arma atômica. A arma atômica que está na vertical, o M, isso em hebraico, o M de atômico é o mesmo M de Jerusalém e é o mesmo M de pergaminho em hebraico. Pergaminho em hebraico tem um M. E ali está a frase, pergaminho, ele o abriu. Então ali há uma junção em arma atômica, Jerusalém e pergaminho, no sentido do pergaminho ser aberto. Nós sabemos que João chorava muito porque não havia nem no céu nem na terra alguém capaz de olhar para o livro e desatar os seus selos. E o anjo disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu, e ele está aqui, e ele vai desatar os selos. Então, Jesus abre o pergaminho. Quando fala em livro, irmãos, não é livro desse jeito que é pergaminho, é rolo, né? Bem selado por dentro e por fora. Ele vai desatando os selos. Então, quando ele desata o primeiro selo, o ser vivente, que são os 4 seres viventes, são os seres mais próximos do trono de Deus. Eles vigiam o trono de Deus, eles guardam o trono de Deus. É diferente da besta, a palavra grega ali é zoom, ser vivente, e lá no capítulo 13 de Apocalipse, quando diz besta, eu estou falando isso porque na versão do Rei James, eles dizem, em vez de traduzir ser vivente, eles dizem besta vivente. Não é besta, ali é zoom, é ser vivente. E lá no capítulo 13, quando fala da besta que subiu do mar, ali a palavra grega é terion, que significa uma fera. O anticristo é como se fosse uma besta, uma fera aos olhos de Deus. Então, aqui nós temos a arma atômica, o M de atômico, é o mesmo M de Jerusalém, é o mesmo M de pergaminho. E a palavra, ele o abriu. Quando Jesus abre, ele libera o cavalo branco, que é o anticristo, que saiu vencendo e para vencer. Ele libera o cavalo, segundo ser vivente, libera o cavalo vermelho, que é um símbolo da guerra e da violência, né? Que então a terra enche de violência, vem as guerras, e o resultado disso, então, é o cavalo preto, que vem a fome, e o último, que é o cavalo da peste, que é aquele cavalo exangue, que é aquele cavalo amarelado, que é calvagado pela morte, a morte calvaga, porque a gente às vezes pensa nos cavaleiros do Apocalipse, mas a Bíblia fala do cavalo, ela fala da cor. E o cavaleiro único que é citado é o anticristo e também o cavalo amarelo, que é calvagado pela morte, e o inferno vem atrás. A morte vem matando e o inferno recolhendo. As pestes. E as pestes estão aí. Nós já mostramos que estão cada vez pior. Então aqui, irmãos, esse quadro é importante porque fala de uma arma atômica ligada a Jerusalém e ligada à abertura de um pergaminho. Armagedon. Armagedon é Har Megido ou Monte Megido. Em hebraico é Megiddo. Mais ou menos ao norte de Israel, está cerca de uns 60 quilômetros de Jerusalém,
você vai encontrar a antiga cidade de Megiddo, é uma fortaleza que Salomão construiu. Eu estive lá nessas ruínas, e lá do alto das ruínas, a sua vista perde no horizonte. Em todos os sentidos que você olhar, é o campo de Jezreel, né, ou o vale de Jeosafá. Ali manobrarão todos os exércitos do mundo na batalha do Armagedon. Napoleão Bonaparte, quando ele conquistou o Oriente Médio, ele esteve nesse lugar e, olhando daquele lugar, ele diz: aqui poderiam manobrar todos os exércitos dos reis da terra. E vão manobrar mesmo, porque o anticristo vai convocar, através daqueles 3 espíritos que saem da boca do falso profeta, do anticristo e do dragão, espíritos na forma de rã, que vão ao encontro de todos os reis da terra para convencê-los a mandar seus exércitos. Eles mandarão para travar a batalha do Armagedon. Mas esse é outro assunto. A batalha do Armagedon é outro tema de outro estudo. Então aqui nós temos Armagedon. Mas em cima, preste atenção, em cima disto aqui vem a palavra holocausto de Assad. Assad indica o presidente da Síria, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é um médico, substituiu seu pai, Hafez Assad, e ele é o atual presidente da Síria. Então, por isso é que eu disse para os irmãos que o ataque nuclear ou o holocausto de Israel poderia vir da Síria, porque o código fala de um holocausto de Assad. E que começaria toda essa encrenca através de tiros num posto militar. Ali existe esta possibilidade, porque ali existe posto militar. Então, nós estamos trazendo esses quadros para os irmãos analisarem. Puxa, pastor, já não bastava a guerra mundial, nós temos cometa? Tem. O código fala de cometas. Irmãos, o código, você se lembra, eu creio que você se lembra, do cometa Shoemaker-Levy. Ele tem o nome dos 2 descobridores, Shoemaker e Levy, são 2 cientistas, astrônomos, que descobriram um cometa que estava na rota de colisão com Júpiter. E esse cometa, ele foi descoberto bem antes de acontecer. Foi o primeiro desastre cósmico que o homem pôde presenciar da Terra, não é? E foi descoberto mais de um ano antes, e a data, tudo estava no código. Shoemaker-Levy baterá em Júpiter no dia 8 de Ave, que na época foi 16 de julho de 1994. Um grande cometa entrou na órbita, na rota de colisão com Júpiter, e a força gravitacional de Júpiter é muito grande, que Júpiter é o maior planeta do sistema solar, se não me engano, ele dá mais de 800 terras em tamanho, né? E a força gravitacional, ao se aproximar, ele explodiu o cometa em 21 pedaços. Em 21 pedaços, e foi bombardeando Júpiter durante vários dias e os telescópios da Terra filmaram tudo isto, né, tem filmes disso, e cada batida daquela dava uma explosão, e algumas delas, a bola de fogo era maior do que a Terra. 21 pedaços. Então, cuidado com os cometas. Tem um quadro, aliás, o quadro de cometas é o mesmo, o que poderia ter caído na Terra no ano 2006. Isso não ocorreu. Né? Isso não ocorreu, mas não quer dizer que não ocorrerá. A palavra adiado pode aparecer por aqui, é que não foi pesquisado. Eu não sei pesquisar, eu não sei achar, eu não entendo hebraico, então não posso dizer. Mas havia essa possibilidade. Aliás, são 3 datas que Drosnin dá em relação a cometas. Que seria 2006, que não aconteceu, 2010, e tem um outro de 2012. Este de 2012, a coisa é um pouco diferente. Este cometa, ele diz assim, o quadro diz, terra aniquilada. Eu não botei aqui o quadro, devia ter posto os 2. Esse cometa que viria contra a Terra, ele é tão grande que ele aniquilaria a Terra, se ele se chocasse com a Terra. Agora, nós sabemos que o milênio tem que ser aqui na Terra.
Então, em seguida, aparece a frase. Tem ali o ano do lado, né, em vertical, 2012. E daí tem, aliás, cometa. Aí tem em losango 2012. E logo em seguida vem a frase. Aqui em cima é que estaria terra aniquilada. Bem nessa parte de cima ali, teria a frase terra aniquilada. Na primeira coluna ali. Ali está escrito terra aniquilada. Quem lê hebraico sabe disso. Pode ler ali que tem terra aniquilada. Mas em seguida vem a palavra, ele será fragmentado, eu o despedaçarei. E uma frase que não entra nesse quadro, mas está nessa matriz é, eu defenderei a terra, eu o fragmentarei. E eu gostaria que você se lembrasse que o Salmo 47 diz que ao Senhor Jeová pertence os escudos da terra. Aleluia. Irmãos, o ano 2012 é um ano perigoso. Perigoso por quê? Irmãos, o código diz que virá um cometa em 2012. Eu tenho uma interpretação bíblica para esse negócio, porque a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 8, vamos examinar a Bíblia, quando fala das trombetas, e a igreja estará aqui durante as trombetas, ela só sai na 7ª e última trombeta. Em Apocalipse 8, nós temos, no meu entendimento aqui, a partir do versículo 8, são 3 cometas que cairiam sobre a terra. Né? O 8:9 diz assim, o segundo anjo tocou a sua trombeta, ou seja, a segunda trombeta, e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo. O que um grande monte ardendo em fogo parece? Um cometa, né? Um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, ou seja, esse cometa, ele é um cometa com uma química venenosa, ele vai, e vermelho, ele vai tornar o mar, ele vai, vamos dizer assim, contaminar o mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. Olha, se nós olharmos para a palavra mar e entendermos oceanos, nós sabemos que o Atlântico, ele é 1/3 do Pacífico com o Índico. Ou seja, ele corresponde a 1/3 dos oceanos. Então, eu acho que esse cometa vai cair no Atlântico. Bom, vamos deixar isso para lá. Segundo, versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, pode ser outro cometa, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. Para ele cair sobre a 1/3 parte dos rios e fontes das águas, ele tem que explodir ao entrar na nossa atmosfera. E pedaços é que vão cair para esses lugares todos. Agora, nós chegamos aqui, que eu acho que é esse de 2012. Eu quero estar errado. Versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, portanto, a quarta trombeta. E foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, semelhantemente à da noite. O que poderia ferir a 1/3 parte do sol e apagar a 1/3 parte do sol? Seria um cometa. Mas ele teria que ser monstruoso. Ele teria que ser monstruoso. Por quê? Porque o Sol, irmãos, é uma estrela de quinta grandeza, mas que é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Ou seja, precisamos de 1.300.000 terras para formar o tamanho do Sol. Agora, 1/3 do Sol dá mais de 440.000 terras. Então,
E para apagar as estrelas aqui também, um terço das estrelas, eu quero que você lembre que estrelas, que a gente olha a estrela, mas na verdade é o sistema solar, são os cometas que estão aí brilhando, né? Então, eu imagino que esse cometa, ao entrar no sistema solar, não sei de onde ele virá, se vem por detrás do Sol, como é que é esse negócio, mas se ele atingir o Sol, né, e explodir por causa da gravidade, né, ele explode, ele vai apagar um terço do Sol, para que um terço do dia não brilhe, um terço da noite, porque a Lua aí reflete a luz do Sol, né? Então a Lua não precisa ser atingida. A Terra não será atingida, por quê? Porque eu o fragmentarei, eu o despedaçarei, eu protegerei a Terra. Mas você pode imaginar a confusão que isso vai dar? Eu quero que você venha comigo no que Jesus falou em Lucas, capítulo 21, que é sobre esse período dessa desgraça toda aí. Lucas 21, versículo 25 em diante. Isso aqui é profecia sobre o tempo do fim. Jesus está falando aqui do sermão profético. Observe esses detalhes. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu sempre fiquei pensando, Senhor, mas como é que é esse negócio? Bramido do mar e das ondas? Por maior que sejam as ondas, a gente, né? E aí continua dizendo, e os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então virão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Mas preste atenção nessas coisas que vão acontecer antes, irmãos. Né? Diz aqui que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lá em Apocalipse diz que vai escurecer um terço do sol. Para escurecer um terço do sol, é preciso que alguma coisa ocorra lá. Algum cometa gigantesco, porque o cometa ele é feito de gelo, o seu núcleo, para apagar, né? E teria que ser uma coisa gigantesca. E esse 2012, quando ele fala nesse cometa, a primeira frase é terra aniquilada. Mas em seguida vem, ele será fragmentado. Significa que o cometa será fragmentado. Eu o despedaçarei. Só Deus para despedaçar um corpo celeste desse. Eu protegerei a terra. Por quê? O milênio vai ser aqui na terra. Agora deixa eu falar aquilo que eu não era para falar. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com Bíblia, nem com código da Bíblia, nem com profecia. Irmãos, inclusive está sendo feito um filme chamado 2012, o filme. Nos Estados Unidos, pelos mesmos produtores que fizeram o Independence Day, foi um sucesso tremendo. E aquele filme, eu nunca lembro direito, do dia seguinte lá, aquele do gelo, que aparece tudo congelado. Um dia depois do dia seguinte, um negócio assim, né? É isso mesmo, que vocês sabem. São os mesmos produtores. Estão produzindo e vão lançar agora. E esse filme vai dar um impacto muito grande, porque ele se baseia, os roteiros, as coisas, foram tirados das 7 profecias dos maias. Os maias foram um povo que foram destruídos por Hernán Cortés, quando ele conquistou, né, os maias, e ele acabou destruindo tudo aquilo, mas tem lá as pirâmides e tudo mais, e os estudiosos que estudam, eles viram que os maias eles tinham um calendário extraordinário. Eles calcularam todos os eclipses solares e lunares para trás e para frente, com uma precisão matemática. Agora, os maias ofereciam sacrifícios aos deuses, que são demônios, né, para obter esses conhecimentos. Sabia disso? Bom, eram oferecidos sacrifícios humanos.
Os maias foram calculando o calendário, foram calculando e pararam no dia 21 de dezembro de 2012. Não tem mais cálculo ali para frente. Alguém diz, bom, eles cansaram de calcular e pararam ali. Nas 7 profecias dos maias, diz que 2012 o mundo muda. Eu não sei o que é isso. Nem sei se isso é verdadeiro. Mas eu sei uma coisa, que o diabo também sabe das coisas. Daquilo que ele sabe. Naturalmente, o diabo deve conhecer o código da Bíblia. Irmãos, no livro de... Quando Deus fala sobre Satanás, Lúcifer, ali em Ezequiel 28, Deus disse assim, com efeito, tu és mais sábio do que Daniel, nenhum segredo pode se esconder de ti. Você já leu isso em Ezequiel 28? Eu não estou lembrando o versículo, mas se vocês quiserem, o pastor já está achando ali, ele já vai dizer para mim o versículo. Com efeito, tu és mais sábio, ele está se referindo ao rei de Tiro, mas na verdade não é o rei de Tiro. O rei de Tiro ali representa, isso não se aplica a um homem. Aplica-se a Satanás. Satanás sabe das coisas, irmãos, porque provavelmente, quando esta chave, esse negócio todo foi, vamos assim, dado ao homem, ele é bem no início, pastor, é antes do 28:3. Tu és mais sábio do que Daniel, nenhum segredo pode se esconder de ti. É mais ou menos isso, né, irmão? Que diz. Então, eu acredito que Satanás, os demônios, sabe de algumas coisas e pode ter inspirado os maias. Né? Ele diz que ele é cheio de sabedoria. Né? Satanás, nós já falamos, eu já falei sobre ele, né? Ou não falei? Não, eu vou falar no arrebatamento. Aí é que eu vou citar esses textos aí. Esses textos aí, é no arrebatamento. É hoje à noite. Mas, então, irmãos, 2012, segundo essas profecias dos maias, 21 de dezembro, pararam de calcular, diz que termina tudo ali. Agora, eu não creio nisso. O que eu creio é o seguinte. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Pedro, que os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Tudo isso aí está vindo em relação a esses negócios. Agora, você pode imaginar, Jesus disse assim, e haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ora, se um cometa cair no mar, como aquele que nós lemos do capítulo 8, versículo 8 e 9, ele vai provocar não somente grandes terremotos quando ele atingir a crosta marítima, como também grandes tsunamis. E os homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas do mar. Aí sim dá para desmaiar de terror. Quem viu o filme O Impacto Profundo, viu a queda de um cometa que provocou aquela onda gigantesca que varre. Irmãos, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer. Caindo cometas ou asteroides. Ou asteroides. O código fala de 3 cometas, que seria um para 2006. É a mesma matriz. 2006, que pode ter sido adiado. 2010, o Drosnin não dá a matriz, mas ele fala sobre terror. Usa mais ou menos essa linguagem que Jesus diz aqui. Os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. As estruturas, poderes dos céus ali, o sistema solar. Por isso que o Salmo 46 diz, né? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Não é poético, é profético. O Senhor, nosso Deus, né? Ele vai nos proteger nessas situações todas. Irmãos, Deus sempre protegeu o seu povo. Nas 10 pragas, as primeiras atingiu todo mundo. As 2 ou 3 primeiras atingiu os filhos de Israel. Mas a partir, acho que da terceira,
Deus separou a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, e ali disse, ali não. Era só em cima do Egito, no mundo. Terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, foi separado. Aquilo ali é um símbolo para nós. Os juízos que Deus estará trazendo sobre a terra. Os santos serão poupados nisso tudo aí. Amém? Então eu falei desse negócio de 2012, porque esse filme vai causar um grande impacto e eu vou receber um monte de e-mail. Então já estou adiantando que, né, sei lá se isso vai acontecer. Ora, nós estamos em 2009. Já indo para metade de 2009, 2010, 2011, 2012. Está por aí. Então Jesus também, ele diz aqui, ó, quando virdes todas essas coisas acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Saber que essas coisas todas vão vir é importante porque, irmãos, para você preparar a sua vida espiritual. Segundo, nós vamos ter uma grande colheita. Isso aqui eu quero falar com os pastores. Irmãos, as pessoas vão correr para dentro das igrejas evangélicas. Eles vão dizer assim, preste atenção nisso. Eles vão dizer assim, esse negócio de apocalipse, fim de mundo, essa coisaiada toda caindo. Quem entende de Bíblia são os crentes, eles que sabem dessas coisas. Vamos lá ver o que é isso. E aí nós vamos pescar no aquário. Amém. Cadê, pastores? Mas se você chegar aqui, se você não sabe de nada, ele chega aqui, como é que é esse negócio aí, está caindo no céu, é o fim do mundo? Tem umas trombetas, tem umas taças, uns negócios aí, uns anjos tocando, eu não sei direito não, mas fica aqui que... Não, então vamos embora, vamos atrás de quem sabe. Temos que saber, irmãos. Tem que dizer, é meu Deus falando, está aqui, olha, está aqui no Apocalipse. Mas para você ser guardado, você tem que fazer uma aliança com Jesus Cristo. Sem nascer de novo, não tem conversa com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo para um fim, até o ímpio para o dia do mal. Por isso, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não do justo. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Amém? Amém? Grandes terremotos. Pastor, além de cometa, ainda tem terremotos. Tem. Grandes terremotos. Drosnin coloca, né, que os 2 anos que estavam matematicamente mais propícios seria 2000, 2006, remontados. Nós tivemos terremotos tanto em 2000 e 2006, mas não foram grandes terremotos significativos. Mas o Código da Bíblia fala, por exemplo, grande terremoto no Japão, né, em 2000 e 2006. O Japão foi atingido por terremotos, sim. Mas fala de um grande terremoto em Los Angeles, Califórnia, em 5.770, que é o ano 2010. E também, neste mesmo quadro, reporta-se ao grande terremoto que houve em Los Angeles, na Califórnia, em 1994. Observe que na coluna Grande Terremotos, onde fala Grande Terremoto, as bolinhas, o 94 cruza. E o 2010, ele chega quase a cruzar, mas não cruza. Los Angeles, Califórnia, fogo terremoto em 2010. Nós sabemos que Los Angeles, Califórnia, está em cima da falha de San Andreas, que é uma das grandes falhas, ali a terra treme, etc. Mas lembre-se do que Deus falou a David Wilkerson, que esse grande terremoto que virá nos Estados Unidos atingirá uma área não sujeita a terremoto, em 73. E agora ele publicou no blog que Deus disse a ele que vai ser em Nova York. Em Nova York vai atingir Connecticut e aquela outra cidade que é ao lado ali é New Jersey. E outras grandes cidades, e que vai estremecer grande parte do mundo, esse grande terremoto. Antes vem um no Japão. Então, preste atenção, grande terremoto, China, esse é o maior terremoto que já ocorreu no mundo, este de 1976 na China, ele cruza ali, grande terremoto, em 5.736, foi em 1976, foi o maior terremoto
do mundo em termos de destruição de vida. Mais de 800 mil pessoas morreram nesse terremoto. Estava previsto um outro para 2000, ocorreu, mas não com tanta violência. Irmãos, isso é o que está no futuro ali, sabe? Pesquisado. Então nós temos 3 coisas: guerra mundial, cometa e terremotos. Agora eu gostaria de falar um pouco de Jesus no código da Bíblia, porque se você ler o livro de Drosnin, você não vai achar nada, nenhum quadro falando de Jesus. Jesus é o homem mais importante que já pisou na terra. Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. E por que não tem nada ali? É claro, ele é judeu, ele não vai fazer pesquisa sobre isso aí. Mas o Grant Jeffrey, que é cristão, evangélico, né, ele e o Jacob Ramsel fizeram algumas pesquisas, e nós vamos ver Jesus no Velho Testamento. Yeshua na visão de Daniel das 70 semanas. Ali diz, Yeshua, aí no hebraico tem a forma de escrever, são 4 letras apenas, intervalo de 26, né, no sentido contrário, começando em Daniel 9, 27, porque toda essa profecia começa no Daniel 9, versículo 20 até o 27, são as 70 semanas de Daniel. Ali ele achou codificado Yeshua Nazareno, ou Jesus Nazareno, rei, ramo de Jessé, o Messias. Tudo dentro dessa preciosa profecia. Jesus no Salmo 22. Salmo 22 é um salmo messiânico, que fala do sofrimento de Jesus, que ele seria traspassado, que ele seria crucificado entre salteadores, etc, etc. Tudo começando no Salmo 22, foram achados Yeshua, Jesus, ungir, rei do ramo de Jessé, o Messias, de Nazaré, salvação. Tudo com esses saltos pequenos, intervalos pequenos. Isso é muito significativo em termos de proximidade, ou seja, de relevância, ou seja, quem fez para ficar, vamos dizer assim, de uma maneira que não pudesse dizer, isso aqui é obra do acaso. Agora, meus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: quando Jacob Ramsel, ele publicou um livro chamado Meu Nome é Jesus, e deu uma repercussão muito grande, porque ele é judeu, messiânico, né? E os rabinos ficaram uma fera, por causa dessas pesquisas no código. Porque começaram a ser questionados. Como? Porque é um problema muito sério, pastores. Se eles descobrissem, como descobriram, que crucificaram o Messias. Eles aguardam o Messias até hoje. Os judeus, os religiosos, eles oram lá no Muro das Lamentações pela paz de Jerusalém e pela vinda do Messias. Eles oram com o corpo, assim, corpo com a alma. Né? Eu perguntei para a nossa guia por que eles chacoalham assim, e ela me disse isso. Eu estive lá no Muro das Lamentações também. Bom, então, irmãos, aí, quando Jacob Ramsel, junto com o Grant Jeffrey, publicaram esse livro, eles contestaram e disseram, não, Yeshua é uma palavra que em hebraico é formada de 4 letras e ela aparece muito, e realmente aparece muito. Então não vale Yeshua, tem que ser Yeshua de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, conforme o Pôncio Pilatos escreveu lá na placa, e tem que caracterizar bem, porque afinal Yeshua é um nome comum, ele não é um nome, vamos dizer assim, exclusivo, né? Aí Ramsel e Grant Jeffrey aceitaram o desafio, e ele pesquisou na profecia messiânica do Messias sofredor, que começa nos 3 últimos versículos do capítulo 52, quando o Senhor pergunta quem deu crédito à nossa salvação, né? E continua nos outros 12 versículos do capítulo 53. Jacob Ramsel achou mais de 40 referências a Jesus de Nazaré, ou a Jesus Nazareno, em Isaías 53, dentro de 15 versículos. A significância matemática disso é astronômica. Então o que ele achou ali? Yeshua Shimi, aqui é aquela expressão, Jesus é poderoso, ou Jesus é poder, né?
começando com o salto, né? No início sempre Isaías 53, 52, ali tem o intervalo de saltos, sai na última coluna ali. Ele achou Yeshua Shimi, Nazareno, Messias, Siló. Siló é uma palavra que quer dizer cetro, no sentido de rei, né? Páscoa judaica. Quando é que Jesus foi crucificado? Na Páscoa judaica da Galileia. O nome de Herodes, o nome de César, a cidade romana do mal, que é Roma, o nome de Caifás, de Anás, que era o sacerdote e o sogro do sumo sacerdote, o nome das 3 Marias mencionadas, que aparece nos episódios da crucificação, que acompanharam a crucificação. O nome das 3 Marias aí está, o nome de todos os discípulos de Jesus: Pedro, Mateus, João, André, Filipe, Tomé, Tiago menor, Tiago maior, Simão, Tadeu, Matias. Judas é substituído por Matias. Aleluia. Seja crucificado, cruz, traspassar, lâmpada do Senhor. Irmãos, agora você vai dar um aleluia a Deus. Mas você vai dar depois que eu falar agora. O cálculo feito pelos matemáticos da probabilidade de todas essas informações estarem em 15 versículos, cujo texto aberto fala daquilo que o código põe os nomes lá. A probabilidade matemática de que isso seja obra do acaso é apenas 1 em 50 quatrilhões de vezes. Quatrilhões de vezes. Eu não sei escrever esse número. Depois 50 e sai enfiando zero ali, não sei quanto zero vai dar. Não é fácil. Quando isso então veio à luna e foi publicado, a coisa abalou. Muitos judeus começaram a se converter, judeus importantes. Começaram a perceber que tinham crucificado o Messias de Israel. Olha como Deus faz as coisas, deixa tudo para o último dia. E está na mão dos judeus isso aqui. Ribski, foram os judeus que acharam esse código aqui. Né? E quem achou isso aqui é um judeu messiânico, Jacob Hansel. Mas aí aqueles rabinos mais radicais disseram: não, ainda que esteja em Isaías 53, não está na Torá. Não vale porque não está na Torá. Aí Hansel aceitou o desafio. Né? Jesus de Nazaré e os seus discípulos em Êxodo 30. Êxodo é Torá. Ali está Yeshua, Nazareno, Messias. Deus não se deixa apanhar, irmãos, no contrapé. Ele já sabia disso. Yeshua, Nazareno, Messias, Siló, Páscoa judaica, Galileia, as 3 Marias, Pedro, Mateus, João, Filipe, Tomé, Tiago, Simão, Tadeu, Matias. Seja crucificado, tudo em Êxodo 30, dentro da Torá. Aleluia. Glorifique o Senhor, glorifique o Senhor, glorifique o Senhor. Isso Drosnin não publica. Nem os outros que escreveram livros, que eu tenho vários livros sobre o Código da Bíblia, eu já li. Tudo que eu acho eu leio sobre esse assunto. Isso está no Grand Jeffrey. Porque o Grand Jeffrey é amigo de Jacob Hansel. E incrível, pastor, ele descobriu tudo isso fazendo pesquisa na mão, não é no computador, não. Deus usa esse homem poderosamente. Tanto que, quando eu ministrei essa palavra em 1998, lá na Lapa, depois um irmão chegou para mim e disse: pastor,
eu vou passar para o senhor uma informação que eu tenho. Não sei se é verdade, eu não sei se isso aconteceu, mas eu presumo que seja. Ele me disse na ocasião que Maurice Cerullos tinha escrito um livro sobre o Messias. E quando ele soube dessas pesquisas, ele mandou recolher os livros que tinha sido editado e pediu permissão para incluir esta pesquisa do Código da Bíblia como um dos capítulos do livro dele. E ele tinha um endereço de 1 milhão de lares em Israel, para onde ele iria mandar gratuitamente um exemplar desse livro. Eu espero em Deus que isso tenha acontecido realmente. Os judeus estão se convertendo, irmãos, graças a Deus. Porque a Bíblia diz que eles olharão para aquele a quem eles traspassaram. Está lá no livro do profeta Zacarias, né? E plantearão como planteio unigênito. Eles vão ver. Agora vamos ver Jesus no Código da Bíblia no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento está mais que comprovado. A probabilidade ali é uma de ser obra do acaso, é apenas 1 em 54 trilhões de vezes. Ou seja, quem fez para que fosse desse jeito. Deus criptografou o Código da Bíblia. Por isso, pastor, não tenha medo de aceitar esta afirmação. O Código da Bíblia é algo que Deus fez. Jesus no Código da Bíblia no Novo Testamento. Vocês sabem que o problema do Velho Testamento, o código ele tem uma precisão maior. Por quê? Porque os manuscritos foram preservados. A Torá, por exemplo, não há variação praticamente de nenhuma letra na Torá. Nos outros tem, se eu não me engano, 7 ou 9 variações de letras variando em todo o restante da Bíblia, nos textos masoréticos com os outros textos. Mas no Novo Testamento já entra um problema, porque os manuscritos originais, eles foram copiados e foram se perdendo. Vocês sabem disso, o pastor estuda essas coisas e tudo mais. Mas, nos textos conhecidos, nós podemos achar algumas coisas. Palavras associadas a Jesus codificada em 1 João 5,13. Então, o início da referência é sempre 1 João 5,13 ou João 5,5, João 5,13. Jesus, Nazaré, Cordeiro. Aqui no lugar de hebraico, o Grant Jeffrey, ele usou a matriz, em vez de hebraico é grego, viu, irmãos? Ali é grego, não é hebraico, não. Essas palavras aí são em grego. Então, você leia grego aí em vez de hebraico, tá? Jesus, Nazaré, Cordeiro. Está lá em 1 João 5,13. Em Mateus 24:30, Jesus, Nazaré, misericórdia, Cordeiro. Com esses saltos bem pequenos, né? Sempre iniciando em Mateus 24, que é o sermão profético que nós já examinamos aqui, sempre no grego. Palavras associadas a Jesus, codificada em Marcos 8:35, né? Jesus, sangue do Filho inocente, Cordeiro e Jonas. O nome de Jesus codificado com intervalo de saltos de letras de distância muito pequenos. Pode olhar aqui que o intervalo é 16, 52, 3, 2, 3, 97. O nome de Jesus codificado em Mateus 27, 9. Jesus, Nazaré, sangue, Salvador, Cordeiro. Também intervalos curtos. O código da Bíblia é uma criação divina? O código da Bíblia diz que é, está lá. Na vertical, código da Bíblia. Na horizontal, cruzando, selado diante de Deus. Vamos ficar em pé? Eu creio que o código da Bíblia é uma criação de Deus. Nós vimos 120 slides. Por isso são muitas informações que demora muito tempo para digerir, né? Mas você vai receber, com a gentileza da igreja do pastor Rubino, uma cópia de tudo isso aí, e você vai poder analisar com calma, ver, se lembrar, quem sabe estudar, né, e proclamar essas verdades eternas. Irmãos, nós sempre nos firmamos na palavra do nosso Deus. Amém? Se está na palavra, vale.
Se não está na palavra, não vale. Né? Isto aqui está tudo criptografado dentro da palavra de Deus. Vamos levantar as nossas mãos. Glorifique a Deus pelo que você aprendeu até aqui. Agradeça a Deus pelas revelações que Ele tem te trazido através deste congresso. Pai eterno, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por entendermos agora algumas coisas, Pai, que são importantes para a nossa preparação e para a preparação do Teu povo. Ó Deus, toma essas ministrações, ó Pai, e que esta palavra não volte vazia no coração de cada pessoa que ouvir estas ministrações. Antes ela faça aquilo que te apraz e prospere naquilo para a qual tu a tens enviado, que é a salvação de todo aquele que crê e a preparação da igreja para o arrebatamento. Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos por todas as coisas que temos ouvido neste congresso. Seja, Senhor, a tua graça abundante sobre o teu povo e prepara a tua igreja para subir. A nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.